Bom bom dia a todos, pessoal que está online, pessoal que está aqui presente. Concorrência está grande, pessoal. Tem bastante gente online, Marcos, Pinho, Hugo, André, o Takal. Isso é para provar que a gente não é gravação, isso aqui. Mas é muito bom estar aqui na igreja, para a gente estar louvando, escutando a palavra e estar junto das pessoas, né? Ainda está tendo alguns casos, mas com a graça de Deus a gente vai estar esperando. Muitos já estão tomando a terceira dose, né, da vacina. Então, que Deus possa continuar nos abençoando, nos guardando, né, para que a gente possa, o mais breve, poder estar aqui todos juntos, né? Amém? Vamos estar orando para a gente estar começando o culto de hoje. Então, que você possa abaixar sua cabeça, fechar seus olhos, para que a gente possa voltar os nossos pensamentos em Deus nesse momento. Senhor Deus, queremos te agradecer, ó Pai. O Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, ó Pai. Tem nos sustentado, ó Pai. Então queremos, nos próximos minutos, ó Pai, estar com o coração, com as nossas mentes voltadas somente a Ti, ó Pai. Então que o Senhor possa receber o nosso louvor, que seja um louvor que vem do nosso coração, um louvor que chegue aos teus ouvidos, que chegue ao teu coração, Pai. Nos abençoa nesta manhã, Senhor, abençoa os idosos, ó Pai, abençoa a classe, o culto dos idosos, abençoa todos os que estão online nesse momento, ó Pai, que o Senhor possa nesta manhã receber o louvor, ó Pai, que a gente também possa estar atento à Tua palavra, ó Pai. É o que eu oro, em nome de Jesus, amém. Para a gente estar começando o louvor nessa manhã, vamos declarar que Jesus é a estrela da manhã. Amém? Se você quiser ficar de pé, se quiser continuar sentado, fica à vontade. Resposta a todo aquele que clamar.
Amém. Próxima música é Jesus te entronizamos. A gente vai estar fazendo a oferta. Tem uma caixinha lá no fundo, tem uma caixinha aqui na frente. Então, quem veio preparada possa trazer sua oferta. Próxima música que a gente vai estar cantando é Deus é Soberano. Então, que a gente possa refletir na letra dessa música, porque nesse momento a gente só tem a agradecer a Deus, porque Ele tem nos sustentado, tem feito maravilhas em nossas vidas, e tem muitas coisas que a gente nem imagina, né, que Ele tem feito. Então, que a gente possa agradecer, declarar que Ele é soberano, que Ele criou os céus, a terra, né? Formou o homem, e que a gente possa dar glórias a Deus. Amém?
Obrigado, Senhor, pelo teu sustento, ó Pai, por essa oportunidade que a gente tem de retribuir o muito que o Senhor tem nos dado, Senhor, e sabemos que é pouco, ó Pai, diante da sua grandeza, ó Pai, mas que o Senhor aceite essa oferta, ó Pai, que o Senhor transforme, Senhor, cada centavo em vidas transformadas, ó Pai. Que o Senhor possa dar sabedoria, Senhor, no uso desse dinheiro, ó Pai. Que o Senhor possa transformar, Senhor, em vidas para Ti, ó Pai. Então, que o Senhor possa nos dar sabedoria, Senhor, para que a gente sempre use o Teu dinheiro, ó Pai, conforme o Senhor nos dá, ó Pai, para que a gente possa sempre fazer com que não falte nada em nossas casas, ó Pai, para que a gente possa realmente fazer bem o uso do que o Senhor nos dá, ó Pai. Então, obrigado, Senhor, por esse momento, ó Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor se alegra com o que está no nosso coração, ó Pai, não com o que está nos nossos bolsos, ó Pai. Obrigado por esse momento, ó Pai, em nome de Jesus, amém. A última música aí, em espírito e em verdade, que você possa já se preparar o teu coração, sua mente, para que a gente possa estar diante de Deus em espírito e em verdade, amém? Espírito.
te adorar. Obrigado, Senhor, por esses momentos, ó Pai. Que a gente possa sempre trazer um louvor em espírito e em verdade, ó Pai. Que o Senhor possa agora falar através da vida do pastor Bolivar, que a gente possa estar atento, ó Pai, e que a Tua palavra seja plantada nos nossos corações, ó Pai, que ela possa dar frutos, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Vou chamar o pastor Bolivar. Agora vamos respirar. Um bom dia a todos. Eu vou começar pelo fim hoje. Normalmente, os avisos nós deixamos para o final, mas vai que eu esqueça. E os avisos são importantes hoje. Não que os outros dias não sejam, mas hoje é muito importante. No dia 24, próximo domingo, nós teremos um batismo na nossa igreja. Já pensou? Depois de um ano e meio, mais de um ano e meio de pandemia, Deus vai trazer aí a gente para um batismo com 5 pessoas, das quais 2 estão aqui. Eu não vou falar os nomes para guardar a surpresa aí, a gente vai mandar para você pelo WhatsApp. Então, você é nosso convidado para participar e testemunhar isso que Deus tem feito. Não é uma obra da igreja, mas Deus de fato tem agido nos corações e a igreja participa de alguma forma, nesse trabalho do Espírito Santo. Uma outra coisa especialíssima que nós vamos ter, eu não lembro de ter acontecido antes, mas logo após o momento do batismo nós vamos fazer uma ceia, para os nossos irmãos poderem participar. Então, se você estiver na sua casa, eu não sei para onde eu tenho que olhar para falar com quem está em casa, acho que é ali, Se você estiver na sua casa e não for vir ao culto presencial, traga o pão, o cálice, com suco de uva, para você participar desse momento. É uma forma de dizer assim, olha, vocês são parte do corpo de Cristo. E uma forma de dizer, quando for possível, a gente faz um churrasco para festejar. Eu tenho mais algum recado que eu não estou me lembrando a princípio aqui, deixa eu ver. Você lembra, Midori? Eu vou lembrar até o final, se eu lembrar eu falo para vocês, tá bom? Hoje nós vamos fazer uma leitura muito interessante, muito intrigante, de 2 Samuel, capítulo 11, de 1 a 9. 2 Samuel, capítulo 11, de 1 a 9. E eu espero que, durante essa mensagem, Deus guarde o seu coração, Deus fale ao seu coração, e que quando Jesus voltar, você possa ser encontrado fiel. O texto, ele diz assim, 2 Samuel, capítulo 11, de 1 a 9. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo o Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, presta atenção no período, hein?
Uma tarde, Davi se levantou de seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era e disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem, e ela veio, e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi enviou mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. E Joabe mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois Davi disse a Urias: vá para casa e descanse. Urias saiu do palácio real e logo saiu atrás dele um presente do rei. Porém, Urias dormiu junto ao portão do palácio com todos os servos do seu senhor e não foi para casa. Essa é uma das passagens mais tristes, na minha opinião, do texto bíblico. Não porque ela seja pior. Tem muita coisa pior que acontece na Bíblia. Você lê algumas situações assim, no livro de Reis em especial, que são situações horríveis. Mas ela é muito triste, porque ela envolve um dos personagens mais queridos do texto bíblico, que é Davi. Uma pessoa que a Bíblia descreve como um homem segundo o coração de Deus, amado por Deus. Hoje a gente poderia dissecar o pecado de Davi, poderia discutir se ele foi ou não foi um homem segundo o coração de Deus depois desse erro. Nós poderíamos abordar de uma maneira bem detalhada as consequências do pecado, mas eu gostaria de refletir com você hoje sobre as maneiras de vencer a tentação. As maneiras de evitar catástrofes desse tipo na nossa vida. Por isso eu gostaria de apontar, em primeiro lugar, 3 problemas e depois apontar para você 3 soluções. Quem fez o curso de batismo recentemente sabe quais são os 3 problemas e sabe quais são as soluções. Mas a gente tem que lembrar, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o diabo não tira folga. Você já parou para pensar nisso? O diabo não descansa, ele não tira folga. Davi era um homem muito valente, era um homem muito corajoso. Desde a meninice dele, quando ele luta contra Golias, e o exército inteiro se morrendo de medo, se pelando de medo, até o momento que ele enfrenta Saul, que ele aguenta ali firme as perseguições, as ameaças de morte, os soldados que ele enfrenta, vai saber quantos homens Davi enfrentou cara a cara na espada. Davi era um cara muito valente e provavelmente enfrentou muitas tentações, muitas propostas que poderiam favorecê-lo, dar mais poder para ele, facilitar as coisas para ele. Salomão, o filho de Davi, aceitou propostas indecorosas, indecentes. Ele fez aliança com todo mundo ao redor e com os deuses ao redor. Mas Davi foi um cara fiel nesse sentido, né? E o texto que a gente lê fala que ele estava num tempo de descanso. O texto conta que os homens de Davi tinham ido guerrear, Joabe estava liderando o exército, eles estavam lutando contra os amonitas e estavam vencendo, já tinham tomado Rabá, mas Davi estava na cidade de Jerusalém. E eu acredito que aparentemente num momento de descanso, porque a Bíblia fala que à tarde ele se levantou do seu leito. À tarde é depois do meio-dia, provavelmente, né? Então Davi estava descansando, levantou do leito, foi dar uma volta no terraço e, de repente, ele é atacado por uma tentação que feriria profundamente a sua vida moral e a sua vida emocional. Obviamente, a sua vida espiritual também, né?
Aqui eu estou com esse computador aqui porque eu achei que ia estar ventando, tá, gente? E que a gente já está lá fora, então tenha um pouco de paciência comigo com as anotações. Existem algumas anotações na Bíblia, nesses casos, que precisam ficar gravadas no nosso coração. A primeira é a anotação de Jesus. Ele falou assim, ó, vigiem e orem, para não caírem em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele estava falando para os discípulos, homens que andaram 3 anos ao lado dele e que viram todos os milagres que ele fez. A segunda coisa que deve ficar guardada no nosso coração foi dita pelo apóstolo Pedro, aquele discípulo que Jesus falou, olha, Satanás me pediu para peneirar você. O apóstolo Pedro ele fala o seguinte, sejam sóbrios, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Isso está em 1 Pedro 5,8. Perceba que os 2 versículos, eles falam sobre o quê? Vigilância. Vigilar é não pestanejar, é não descansar, é não perder a atenção para algumas coisas. Jesus, ele disse que o motivo da vigilância é porque o espírito estava pronto, mas a carne era fraca. E Pedro, ele fala que o motivo da vigilância é porque existe uma fera rondando cada cristão e se ele tiver a oportunidade, ele vai tragar essa pessoa. Ele vai devorar essa pessoa. E essa fera é Satanás. Davi, ele estava vivendo um momento de trégua, de tranquilidade com seus inimigos. Os amonitas estavam lá longe, resolvendo o problema deles com o exército de Davi, um exército capaz, com um comandante capaz. Ele não precisava se preocupar com isso. Mas ele não considerou que o principal inimigo da alma dele, o diabo, não tirava descanso. Você acha que Satanás perderia a oportunidade de atingir um homem que era o líder de uma nação, a nação que se chamava pelo nome do Deus vivo? Você acha que Satanás ia perder essa chance? Davi acabou não percebendo isso. Então, a primeira coisa, o primeiro problema é que Satanás não descansa. A segunda coisa é que a nossa carne não tira folga. Olha que situação, né? Enquanto Davi passeava no terraço, ele viu Batseba, que estava tomando banho. Eu sempre imagino como é que foi isso, né? Se tinha um tapume na frente, se tinha um chuveiro, se foi dentro de uma piscina, de uma bacia. Mas, enfim, ele viu. E o que ele viu chamou a atenção dele. E o texto bíblico diz, ela era muito bonita. O texto faz esse destaque. E algo que é muito importante é que até esse ponto não tinha acontecido nada de errado. Satanás ele estava armando a cilada. Davi andar no terraço, não vejo problema. Se ele estava descansando, acordar mais tarde, não vejo problema. Se ele achou uma mulher bonita, não vejo problema. Mas daqui para frente, a coisa fica complicada, né? Eu fiquei pensando assim, que nos nossos dias, infelizmente, coisas como essas podem acontecer. As pessoas elas se vestem cada vez mais indecentemente. E alguns homens de Deus, algumas mulheres de Deus também, por que não dizer assim, acabam sendo pegos de assalto em algumas situações. Meu Deus do céu, como é que se veste assim? E as pessoas talvez não vão admitir, mas talvez sintam isso, elas pensam, poxa, que pessoa bonita. Até aí não é problema. Eu acredito que tem situações no dia de hoje que Davi ia cair o queixo. Eu falo, nossa, essa é Jezabel, voltou. Né? Ou chegou, né? Adiantou, na verdade. Isso é um problema. O que a gente faz agora? Os cristãos, eles não costumam ficar se expondo a riscos propositais. Os cristãos não costumam se deixar envolver por Satanás por um tempo muito longo. Mas, gente, é comum a gente ser pego de surpresa. É comum nós sermos atacados no nosso ego. Às vezes a tentação vem através de um elogio, e eu não estou falando de questões sexuais agora. Vem através de um elogio. Parece que aquele elogio pega no teu coração igual uma bala, assim, traçante. Às vezes, vem com a oportunidade de ganhar dinheiro. Uma vez me senti tão ofendido,
Eu estava numa padaria que eu ia sempre. Eu fazia discipulado sempre na padaria. Eu ia lá para ler a Bíblia com outra pessoa, para discutir as questões dos textos que a gente estava lendo. E aí um dia eu fui fazer uma compra para a igreja. Fui comprar, acho que era um pão, uns presunto, alguma coisa assim. O cara falou assim, põe o mesmo valor na nota? Na hora eu nem entendi o que o cara estava falando. Mas são as oportunidades que a vida oferece, né? Porque se ele quisesse, eu colocava o dobro do valor na nota e recebia da igreja. Eu olhei para ele e falei, óbvio que é o mesmo valor. Mas a verdade, gente, é que se a gente não estiver preparado para essas coisas, as oportunidades vêm. Com nota ou sem nota? Vai pagar não sei o que ou não vai? Sabe, o mundo está pronto para negociar. Se for cair na mão da polícia, não. É mais raro. Mas se for possível, se tiver brecha, o mundo está pronto. Algumas vezes, nós somos assaltados pela oportunidade de ganhar um status maior, de ser mais bem visto, de falar alguma coisa que agrade a outra pessoa e você consiga ganhar algum respeito ou alguma cumplicidade com outra pessoa. Pode ser no trabalho, pode ser na igreja, pode ser em qualquer lugar. O cristão, às vezes, ele é assaltado. E quando ele vê assim, ele... Opa, o que eu faço agora, né? É interessante que vários desejos da carne, eles são genuínos. Já parou para pensar nisso? É coisa boa. Por exemplo, é pecado sentir fome? É pecado sentir sede? É pecado sentir frio? Óbvio que não. São coisas naturais. Gente, é pecado desejar conforto? Uma cama gostosa, macia, quentinha, é pecado? Não é pecado. É pecado buscar alegria, diversão? Não é pecado. Mas se a gente não estiver atento, sabe aquele pecado que habita na carne humana? Aquela natureza humana que foi crucificada? Ela dá um jeito de voltar e te derrubar. Foi o que aconteceu com Davi. Jesus, na primeira tentação dele no deserto, Satanás tentou ele exatamente nisso. A Bíblia fala, depois de 40 dias ele sentiu fome. Eu pensei, se tivesse escrito sobre mim, depois de um dia sentiu fome. Mas Jesus, depois de 40 dias, sentiu fome. E Satanás falou, olha, se você é o filho de Deus, transforma as pedras em pão e mata a tua fome. Gente, será que tinha problema transformar a pedra em pão? Jesus transformou 5 pães e 2 peixes em milhares de pães e peixes. Esse não era o problema. Mas Satanás usa as coisas normais da nossa vida para derrubar a gente. Davi, como um ser humano, um homem, tinha algum problema ele se sentir atraído por uma mulher? Não. Mas da forma como as coisas foram acontecendo, a coisa ficou complicadíssima. Ele pagou um preço muito alto, né? O terceiro problema, então o primeiro problema é que o diabo não dorme. O segundo problema é que a carne não descansa, ela não para também. O terceiro problema é que as luzes do mundo não se apagam. Elas vão brilhar constantemente, chamando a tua atenção. Quem olha para as passagens bíblicas pode cometer um erro muito sério, de achar que no tempo bíblico não tinha pecado, não tinha erro, não tinha problema. A pessoa pensa na Bíblia, ela vê meio marronzinha a imagem, né? Igual filme bíblico. Filme bíblico parece que foi feito em papelão, assim, né? Tudo meio marronzinho, tudo meio santificado, né? Todo mundo vestido com umas rouponas, assim, parece uma coisa todo mundo é santo. A verdade é que no tempo bíblico tinha exatamente o mesmo problema que a gente tem nos dias de hoje. As pessoas iam para os cultos pagãos, Baal, Astera, Astarote, os deuses do Novo Testamento, que é Afrodite, Apolo, para manter relação sexual lá dentro. Os jovens abandonavam o Deus de Israel por causa disso. Às vezes a gente não entende por quê. Você fala assim, mas por quê? Que eles abandonavam um Deus vivo, que fez milagres, que todo mundo via, para adorar esses deusinhos feitos de madeira. Exatamente pelas ofertas que o mundo oferecia naquele momento. Gente, tinha festa, tinha bebedeira para tomar porre até cair, tinha de tudo que você pode imaginar. O ser humano não mudou nesses últimos 5.000 anos. A gente continua igualzinho, os mesmos desejos, né? Se for pensar na época de Davi, os últimos 3.000.
Se Deus deixou os 10 mandamentos, pensa comigo, é porque tinha gente fazendo coisa errada, né? Deus não inventou um pecado para ele proibir no futuro. Mas tudo que você lê ali nos 10 mandamentos é porque acontecia em Israel. Então ele está regulamentando, ó, isso não pode. Mas infelizmente, gente, nesse episódio, a gente também vê Davi se deixando dominar pelo mundo. O que é o mundo? O mundo não é o planeta. A gente sempre fala isso, né? O mundo não é o planeta. É um sistema de regras e valores corrompidos. É um sistema onde o status social vale mais do que o caráter. É um sistema onde a cor da pele é mais importante do que quem é a pessoa. É um sistema onde as nossas origens são mais importantes do que onde nós chegamos. É um sistema onde os nossos bens tornam a gente mais valorosos do que as outras pessoas. E Davi, infelizmente, ele usou esse sistema. Quando ele viu Batseba, a primeira atitude dele foi: traz essa mulher para mim. Usou o sistema, usou os mensageiros de Israel, homens consagrados a Deus para esse serviço, falou: busca essa mulher para mim. Depois, o texto bíblico não fala, mas a gente pode aferir, ó, todo mundo que está aqui vai ficar com a boquinha bem fechada e não vai contar que essa mulher está aqui. Vocês acham, gente, que uma mulher ia entrar dentro do aposento do rei de Israel e ninguém ia ficar sabendo? Davi deve ter mandado assim um cala-boca lá no grupo e todo mundo ficou quieto. Depois ele usa o exército dele. Ele fala: manda trazer, Joabe, manda trazer Urias, o Eteu. Eu vou passar uma conversa nesse cara, esse cara vai dormir com a mulher dele e vai achar que ficou grávida dele. Né? Que ele vai achar que ela ficou grávida dele. E depois, infelizmente, vocês conhecem a história, né? Davi ele manda uma carta junto com Urias e fala para Joabe: olha só, Joabe era um homem honrado. Fala: Joabe, mata esse cara. Joga ele lá perto da muralha para que ele seja flechado pelos inimigos e morra no campo de batalha. Então, Davi ele usa o sistema, porque no fundo do coração, Joabe era corrupto também. Joabe sabia que não devia fazer isso. Todo mundo sabia que tinha alguma coisa errada, mas todo mundo ficou quieto. Foi necessário levantar um profeta de Deus para denunciar o que estava acontecendo. Se Davi não tivesse essas brechas no mundo, ele não tinha conseguido pecar. Eu fico imaginando Davi saindo em traje real, ou em traje normal, e indo até Batseba falar com ela. Trazendo Batseba, aí todo mundo vendo a situação. Provavelmente ele não teria conseguido, mas ele tinha acesso ao mundo. O mundo estava diante dos olhos dele e falou: a lei do mundo hoje vale mais do que a lei de Deus. No dia de hoje, é isso que ele fez, né? Pensando na nossa vida fora da igreja, eu fico pensando que a gente também encontra situações complicadas. Eu não sei se você vive isso. Mas tem pessoas que eu gosto muito, que não são cristãos, que eu estou trabalhando com evangelismo, e às vezes elas fazem uma coisa que me complica um pouco. Elas fazem, por exemplo, uma roda e todos começam a contar piadas sujas, às vezes. Vão me respeitando, o pastor, mas com o tempo essa coisa vai dando uma enfraquecida. Eu acho que Satanás vai dando umas cutucadas. Ah, vamos ver o que o pastor pensa disso. Né? Aí conta a piadinha lá e, de repente, e aí, pastor, vai rir ou não? Se ri, é porque não é crente. Se não ri, é porque não gosta do grupo. Olha a situação que a gente fica. Uma outra coisa que as pessoas fazem, às vezes elas armam uma maracutaia e elas fazem a seguinte oferta: e André, você vai participar ou não? A gente não vai falar para o chefe, vai fazer tal coisa, vai participar ou não? André está mandando voltar para o online. Estou voltando para o online. Vai participar ou não? Se participar, está traindo a Deus. Não é tão crente, viu, quanto parecia. Se não participar, está traindo o grupo. Às vezes, o mundo coloca a gente nessas situações, né? Na verdade, para o cristão, não tem saída em algumas situações. Ele vai se lascar de algum jeito. Mas o ponto é, quem nós vamos escolher? Cristo ou Barrabás? Vamos escolher o mundo ou o reino? Né? É uma escolha diária. Graças a Deus, às vezes a gente não passa realmente por isso todo dia, né?
Sabe qual que é a pior oferta que o mundo faz para você? É uma oferta bem sutil. Seja igual a todo mundo. A gente não liga, não, pode beber, a gente não vai falar para ninguém. Não, cara, fica com esse dinheiro aí, a gente não vai falar para ninguém, a gente sabe que todo mundo faz. A gente sabe que você está precisando. Seja igual a todo mundo. É terrível isso, porque é tão sutil, né? E ser igual a todo mundo, às vezes, é tão gostoso, é tão confortável, porque quando você não é igual a todo mundo, os outros te cobram de alguma forma, percebe? O mundo não apaga as luzes, gente. Vai ser no teu computador, vai ser no teu dia a dia, o mundo está com a luz sempre acesa. Paulo, ele fala assim, ó, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Traduzindo, se a gente for querer ser igual a todo mundo, nós nunca vamos conhecer a Deus. Para conhecer a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita, nós temos que transformar as nossas mentes, né? Agora, depois de identificar esses 3 problemas aí, né? Principais, o diabo que não dorme, a carne que não descansa e o mundo que não apaga as luzes, a gente vai para a solução. A primeira solução é resistir a Satanás. Para vencer Satanás, gente, a primeira luta que você tem que vencer é dentro da tua cabeça e dentro do teu coração. É antes de acontecer qualquer coisa. Davi, ele teve que pensar se ele ia mandar chamar Batseba ou não. Não deve ter sido fácil tomar essa decisão. Chegar para os homens dele e falar, então, vai lá buscar. Por quê? Porque eu sou o rei e estou mandando. Não deve ter sido fácil fazer isso. Só que ele perdeu a guerra dentro da cabeça dele. E ele mandou Batseba ir até o palácio dele. Os princípios do coração de Davi estavam em luta contra ele. Ele meditava na lei do Senhor de dia e de noite. Ele sabia que aquilo era um mega de um erro, mas ele estava agindo assim. Há mais de 20 anos, essa história é triste e é engraçada. Há mais de 20 anos eu estava em Londrina e nós estávamos falando o que Jesus faria em determinadas situações. Por exemplo, o que Jesus faria no comércio, o que Jesus faria não sei onde. E um rapaz chegou para mim e falou assim, pastor, o que Jesus faria se ele tivesse sem roupa com uma mulher num quarto sozinho com ela? Eu fiquei pensando. Falei, cara, Jesus nunca teria chegado aí. Jesus nunca teria se metido numa situação dessa. Jesus vencia todas as guerras na mente dele. Quando Satanás fazia a proposta, ele respondia com a Bíblia e cortava. Ele nunca deu um passo em direção às pedras para ver se ia transformar em pão ou não. Falou, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele não olhou para baixo no negócio, considerou, se eu pulo ou não pulo. Acho que eu vou pular, né? Vamos ver, e se eu puser o pé aqui, será que eu consigo dar um passinho? Então, assim, o primeiro momento de vencer uma guerra é na mente e no coração. Depois que passou disso, gente, a coisa começa a ficar complicada. Então, Jesus, ele tinha essa habilidade, né? A gente precisa desenvolver. Davi, ele poderia ter vencido o pecado quando Batseba chegou no palácio? Podia. Podia ter olhado e falar, olha, minha filha, nada não. Seu marido é Urias, o Eteu? É Urias, o Eteu. Quando ele aparecer, dê as minhas congratulações para ele, diga para ele que ele é um bom homem e reda de mim, Satanás. Vai embora, né? Não quero. Mas você já vê como que já ficou bem mais difícil? Ele conseguiria vencer a tentação com ela dentro dos aposentos dele? Conseguiria. Só que a situação já era insustentável, já, se você for pensar bem. Então, quanto mais a gente demora para reagir ao diabo, mais complicado fica, né? Tem acontecido uma coisa muito perigosa nas igrejas dessa geração. As igrejas gritam assim, Satanás não tem poder aqui. Satanás está debaixo da sola do meu sapato, escreve Satanás. Não sei se vocês já viram.
Tem gente que faz isso. E mostra para o irmão, assim, ó, aqui onde está Satanás, aqui, ó, debaixo da sola do meu sapato. Satanás não é ninguém. Gente, eu entendo o que essas pessoas querem dizer, mas honestamente, a maior parte das pessoas não faz a mínima ideia do que está dizendo. Algumas pessoas se consideram melhor do que Jesus Cristo. Você já parou para pensar que o Filho Santo, único, poderoso de Deus foi tentado por Satanás? Você já parou para pensar que Jesus foi assim convidado a se ajoelhar diante do diabo? Gente, com quem que a gente está lidando? É um ser que tem um ardil, um ser malévolo, que tem assim uma capacidade de blasfemar contra Deus de um jeito absurdo. Jesus enfrentou Satanás, venceu Satanás. Mas a gente tem que convir que não é uma criatura tão simples de se lidar, né? Tem alguns ensinamentos bíblicos que ajudam a gente a resolver esse problema. Tiago 4,7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se nós não estamos debaixo da proteção de Deus, sabe o que vai acontecer? Ele vai comer a gente vivo, igual um leão come uma gazela no campo. A gente não pode ser bobo, gente. O ser humano ele não tem poder nenhum. Quem tem poder é Deus para proteger a gente. O nosso poder está aqui, ó, no nosso joelho. O nosso poder está aqui, ó, na leitura da Bíblia, na intimidade com Deus. Se o cara for bobo de falar, olha, eu te expulso no nome de Jesus a quem Paulo prega, você lembra o que acontece? Leva uma surra do cão, né? Não tem para onde fugir. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus ensinou os discípulos dele a orar assim. De quem que é o poder, o reino, o poder e a glória para sempre? É de Deus, não é nosso. Toda vez que a gente acha que a gente tem o poder, que a gente tem o reino e que a gente tem a glória, a gente está fadado ao fracasso. Não se engane, querido. Satanás está debaixo dos seus pés? Sim. Se os pés de Jesus estiverem em cima dos seus. O poder de Satanás está anulado na sua vida? Sim. Se o poder de Jesus estiver com você. Se você estiver submisso a Deus. Caso contrário, é fria, né? Davi, naquele momento, eu acho que ele saiu debaixo da proteção de Deus por alguns segundos, né, ou alguns minutos, e a coisa complicou para ele. Você percebe que nessa história também, Davi acaba sendo um mensageiro de Satanás? Davi, além de mandar os mensageiros dele para buscar Batseba, ele ainda manda os mensageiros para trazer Urias, e ele ainda tenta enganar Urias. Ele se envolveu tanto com a situação que ele permitiu isso. E o que é uma coisa muito bonita nesse texto, né, apesar da morte de Urias depois, é que Urias estava preparado para a guerra. Ele chegou lá, sim, rei, o que o senhor quer? Como que está a guerra? Está assim, assim, assim. Vai lá dormir com a sua mulher. Eu não posso, rei. Os meus irmãos estão me esperando lá com os amonitas. Eu não tenho condições de dormir na minha cama enquanto os meus irmãos estão dormindo a céu aberto. Eu não tenho condições de dormir na minha cama enquanto algumas pessoas estão dormindo em barraca. Eu vou dormir aqui na frente do palácio mesmo. Depois você vai ver que Davi taca a cachaça no bicho, né? Mas ele não cede do mesmo jeito. Ele estava preparado. É muito importante a gente estar também. A segunda solução aqui é crucificar a carne. A carne ela tem alguns níveis de poder sobre nós. O primeiro nível é o desejo comum. Pão, água, comida, sei lá, conforto. O segundo nível de poder é o pecaminoso. Que quando a gente começa a transformar aquilo que é comum em um pecado. Por exemplo, eu desejo um tênis, logo eu vou roubá-lo. Entrou num nível pecaminoso. Tudo bem desejar o tênis, mas roubar o tênis não. E tem um terceiro nível, que é o vício, que é quando a tua carne está meio que dominada pelo mal. E esse é difícil vencer. Antes da minha conversão,
eu tinha muitos vícios. Na verdade, eu gostava muito de vício. Se eu tinha uma oportunidade de me viciar em alguma coisa, eu ia lá, porque me trazia um prazer que, para aquela época, me agradava. Mas quando Jesus começou a me libertar, eu descobri uma coisa. Não tem um jeito fácil de crucificar a carne. Não tem um jeito mais ou menos de resolver o problema. Ou você faz, ou você não faz. Eu lembro que muitas vezes eu ficava esperando o tempo oportuno. Eu falava, não, vai chegar uma hora que eu não vou mais ter vontade de fumar, por exemplo. E essa hora eu não via nunca, né? Porque eu tinha vontade sempre, eu estava viciado naquilo. Eu vou parar por aqui, assim, de vício, tá? Só vou falar isso, tá? A gente tá falando de outras coisas. Mas eu percebi, gente, que desde os vícios mais simples, dos pecados mais simples, até os mais complexos, você tem que tomar uma atitude, uma decisão e crucificar a sua carne. Jesus, ele mostrou que o pecado tem que ser tratado na cruz. Os nossos pecados não foram pregados na cruz do Calvário? Jesus mostrou isso. Foi fácil? Não foi fácil. Eu não sei quanto que vai ser difícil para você. Talvez a diferença vai ser a grossura dos pregos e o tamanho dos pregos. E quantos pregos você vai usar para pregar o pecado, né? Alguns pecados são muito difíceis de lidar. Precisa de mais de um prego para o bicho não escapar da cruz. Agora, outros pecados são mais simples de lidar. Mesmo assim, são complicados, né? Uma coisa que me veio à mente é que, com certeza absoluta, o pecado que Davi cometeu não rendeu para ele 1% do prazer que os sofrimentos que vieram depois. O diabo é estelionatário. Ele dá com uma mão e ele arranca tudo com a outra. Ele te dá o cartão premiado e ele te arranca tudo que você tem. O cartão, ele te oferece oportunidade, mas ele te dá miséria. O diabo, ele faz isso, ele te oferece oportunidade e te dá miséria. A gente não pode brincar com Satanás, né? Eu vou dar um exemplo para você de como vencer a carne. Imagina que você tem uma balança, daquelas balanças antigas, com 2 pratos. Em cada prato, você tem 50 pezinhos. Nesse momento, a tua vida ela parece equilibrada, mas ela não está uma vida guiada nem pelo Espírito Santo, que é um dos pratos, e nem pela sua carne. Se você tira o pezinho da carne e coloca no Espírito Santo, a balança começa a pender para o Espírito Santo. Se você tira o pezinho da carne e põe do Espírito Santo e põe na carne, começa a pender para a carne. A nossa luta é tirar o máximo de peso da carne e jogar para o espírito. Porque aí vai pender tudo para o mesmo lado. E as decisões ficam mais fáceis. No começo é difícil tomar algumas decisões, mas depois entra no automático. As pessoas te fazem ofertas e falam, cara, nem quero saber disso aí, não faço isso não. Não topo esse tipo de coisa não. Não é minha prática, fere meus princípios. Vai ficando mais fácil. Agora, quanto mais estiver equilibrado, mais fácil a gente cair. E tem uma notícia boa e ruim ao mesmo tempo. Se você colocar todos os pesos do lado da carne, sua mente vai ficar cauterizada. Você não vai sentir culpa mais. Você vai fazer as coisas erradas como se elas fossem certas. Você vai ficar insensível. As consequências do pecado a gente sabe, né? Se você colocar todos do lado do Espírito, vai acontecer praticamente a mesma coisa. Mas você vai ficar tão sensível ao Espírito Santo que a tua vida vai ser guiada por ele. Você vai andar pelo Espírito. Então, essa é uma forma de você vencer a sua carne, né? Colocando os seus créditos, colocando aquilo que é importante na bandeja do Espírito. E a última coisa é amar a Deus. Isso aqui parece muito clichê, mas não é clichê. Eu tinha muita dificuldade de entender que o nosso coração ele só vence o pecado através do amor a Deus. Faz quanto tempo que nós sabemos que o inferno existe? Desde que a gente nasceu. Você não consegue nem saber a primeira vez que você ouviu falar de inferno, não é verdade? Isso impediu você de pecar alguma vez na sua vida?
Ah, eu não vou pecar porque eu vou para o inferno. Uma ou outra, né? Depois de um culto que alguém falou isso, pode ser. Agora sim, gente, quando você ama a Deus, você não peca pelo amor. Às vezes eu não fazia coisas contra a minha mãe por uma questão de amor. Às vezes eu atendo alguns pedidos por amor. Em relação a Andréia, muitas coisas eu faço por amor. Ela me pede para fazer coisas que eu não gosto, que não estou afim, que não faz parte da minha agenda. Eu tento me esforçar por amor. Se fosse por obrigação, provavelmente diria, falar, André, faz você, meu. Isso é problema teu, não é problema meu. Ah, amor, você pode levantar para pegar um copo d'água? Estou vendo TV. Levanta você também está vendo TV, levanta. Né? Mas a gente levanta por amor. E não é pesado. Esse que é o negócio. O cristianismo, por regra, é muito difícil de viver. Ele é muito pesado, ele é muito chato. Mas o cristianismo, por amor, ele muda a tua conduta. Muitas coisas que eu mudei no meu relacionamento com o mundo foi porque eu comecei a entender que o Deus que eu amo ama as pessoas que estão lá. Eu falo, cara, eu não vou fazer isso, não vou dar esse mau exemplo para as pessoas. Eu não vou correr o risco de prejudicar alguém. Agora, por causa do inferno, eu nunca parei de pecar, né? Nunca nem, acho que eu nem me esforcei. Naquele dia, é triste pensar assim, Davi, ele amou mais a ele mesmo. Ele amou mais ele mesmo do que Batseba, do que os servos dele, do que Urias, que estava lutando na guerra, do que o comandante dele, do que a Deus. Ele foi o centro, ele foi o Deus da vida dele naquele dia, tá, gente? Não estou falando que nos outros ou os anteriores foi. Mas naquele dia ele se amou mais do que a Deus. Uma vez eu estava viajando com um pastor amigo meu e eu estava intrigado com umas coisas assim, sabe? Eu queria um relacionamento melhor com Deus. E eu falei assim, fulano, como é que você faz para ser mais santo? E o infeliz começou a dar risada de mim. Ele falou, não existe isso de ser mais santo. Aí eu fiquei meio chateado, assim, achei que ele estava me zoando, né? Eu falei, como assim que não existe? Ele falou, existe amar mais ou amar menos? Ele falou, cara, a única maneira de desenvolver santidade na sua vida é amar a Deus. Não existe outra forma. E eu saí assim, com a cabeça meio balançada. Eu estava tentando fazer algumas coisas, uns jejum, umas coisas aradas toda lá, que é bom, façam. Esse não é o problema. Aí eu lembrei das palavras de Jesus. Como é que resume a lei que leva à santidade? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Uma vez o pastor Augusto estava pregando sobre Pedro e Jesus, né? No último momento que eles estão conversando. A pergunta de Jesus é, Pedro, tu me amas? Quando a gente ama o mundo, gente, e as coisas que tem no mundo, a gente cai no mundo. Agora, quando você ama a Deus, você fala, quer saber, cara, não vale a pena. Parece, é legal, vai ser prazeroso, vai ser interessante, mas não vale a pena. Estou fora. Né? Mas para isso é necessário amar a Deus e não o mundo. Você deve lembrar daquele desenho da Pequena Sereia. Vocês lembram? Vocês lembram que ela tinha no fundo do mar uma caverna? E dentro da caverna, o que ela tinha? Deixa eu voltar para o online aqui. Ela tinha coisas da superfície que foram caindo dos navios escondidas. Garfo, faca, candelabro, caixinhas. E ela se apaixonou pela superfície. E depois ela se entregou para a superfície. Às vezes a gente é assim. A gente guarda as coisas do mundo, a gente admira a moda, a música, o estilo, os palavrões, porque limpa a garganta, né? O cara fala um palavrão bem feio assim, agrediu o outro no trânsito. Mas, gente, se a gente amar o mundo, vai acontecer igual aconteceu com Davi. Naquele momento ele amou o poder dele. Eu sou o rei. Ele esqueceu que o rei era Deus, né? Eu sou o rei, eu vou fazer do meu jeito porque eu posso. Então, a gente precisa tirar o mundo de dentro da gente, ou o mundo vai tirar a gente da mão de Deus. Eu queria orar por você, porque todos nós estamos numa guerra, não é verdade? Eu duvido que tenha alguém aqui que não passa por tribulação, por prova, que não tenha oportunidades, que não passe por sofrimento. O Deus, aquele que está em nós, é maior do que o que está no mundo. Mas a gente tem que ficar escondido nele.
Eu queria orar com você para a gente vencer todas essas batalhas. Querido Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa história de Davi. É uma história triste, Pai, é uma história que chateia o coração da gente, porque a gente gosta desse personagem, gosta da maneira como ele lida com o Senhor, mas nós somos gratos também porque o Senhor permitiu que isso ficasse gravado, para que a gente tivesse a oportunidade de não cair nos mesmos erros. Ajuda-nos, Deus, em nome de Jesus, a lidar da maneira correta com o diabo, com a nossa carne e com o mundo, e que nós sejamos mais que vencedores, porque o Senhor já venceu. Que nós realmente tenhamos a certeza que o Senhor é maior e que nada pode nos tocar, que aquele que é de Cristo, o diabo não toca. Ajuda-nos a ficarmos debaixo da sua proteção e viver de acordo com a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Eu lembrei do aviso, gente. Algumas vezes o pastor Augusto está pregando aqui e eu não estou, mas eu estou pregando para os idosos, né, de casa, através da conexão que a gente tem lá. Hoje o pastor estava pregando para os idosos, ele já está aqui, né? E algumas vezes eu tenho que sair corrido, porque são 10h07, 10h30 tem uma aula, né, que vai começar dos adultos. Então essa correria toda faz parte desse momento, tá? A gente não quer que ninguém se sinta assim, que não foi dado uma atenção especial, a gente gostaria de passar mais tempo, tá bom? Alguém tem mais alguma notícia, mensagem? Quer dizer, recado? Batismo e ceia, próximo domingo. Então tá bom, gente. Eu vou deixar a bênção e o culto está encerrado, tá? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que essa seja uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém? O culto está encerrado, queridos.